Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai conversar sobre como estratégias visuais podem ser uma ferramenta incrível para ajudar crianças com síndrome de Williams a lidar com a frustração. A ideia é transformar aqueles momentos que são, assim, super desafiadores em chances de aprender e ganhar autonomia. A grande questão é essa, né? Como a gente pega a frustração, que é algo tão difícil, e vira o jogo, transformando em aprendizado? Bom, o segredo está em usar estrutura e previsibilidade para construir habilidades que vão fazer a diferença pela vida toda. Vamos descobrir juntos como fazer isso? Então, para guiar nossa conversa, a gente vai começar entendendo o tamanho do desafio que é a frustração. Depois, vamos mergulhar no perfil da Síndrome de Williams, explorar as estratégias visuais na prática, entender a teoria por trás disso e, por fim, fechar com a importância da consistência e um guia rápido para os educadores. Primeiro, vamos focar no desafio da frustração. É super importante a gente entender que quando uma criança tem uma reação muito intensa, aquilo não é só mau comportamento, é comunicação. Ela está, do jeito dela, nos dizendo que algo está difícil demais ou que o mundo parece imprevisível. Entender isso já é o primeiro grande passo. Para muitas famílias, a cena é bem conhecida, né? Aquela impaciência para esperar, o choro que vem forte quando um não é inevitável, ou a dificuldade para simplesmente organizar os brinquedos. Isso não é birra. São, na verdade, expressões de uma dificuldade real em lidar com a frustração e com a falta de previsibilidade. Para a gente entender a raiz desses desafios, a gente precisa conectar os pontos, ligando os comportamentos a um perfil específico. Vamos agora analisar como os diagnósticos, como a Síndrome de Williams, nos dão um verdadeiro mapa para compreender melhor essas reações. A Síndrome de Williams nos dá um contexto que é crucial. A ansiedade, os desafios de atenção, a dificuldade de se regular emocionalmente, nada disso é teimosia. São características de um perfil neurológico bem específico e quando a gente entende isso, nossa, muda tudo. O centro da questão está bem aqui, nas funções executivas. Pensa nelas como se fossem o sistema de gerenciamento do nosso cérebro. Habilidades como planejar o que fazer, controlar um impulso ou se adaptar a uma mudança de planos, tudo isso pode ser mais desafiador. Não é falta de vontade, é uma diferença no funcionamento do cérebro. Isso nos leva a um ponto muito importante. A diferença entre a idade que a criança tem e a capacidade dela de entender coisas abstratas. Uma criança pode ter 8 anos, mas a forma como ela entende conceitos como daqui a pouco ou tenha paciência pode ser diferente. E é exatamente por isso que os apoios concretos visuais são tão essenciais. E como é que a gente ajuda a preencher essa lacuna? A resposta está nas estratégias visuais. Elas funcionam como um mapa mesmo, uma ferramenta concreta que torna um mundo que às vezes é tão abstrato em algo mais previsível, mais gerenciável. Elas compensam as dificuldades executivas e dão um empurrãozinho na autonomia. Em casa, a agenda visual é um divisor de águas. Um quadro simples que mostra a sequência das coisas, acordar, tomar café, escovar os dentes, elimina aquela dúvida do o que vem agora. Isso aumenta a previsibilidade e, como consequência, diminui a ansiedade e abre espaço para colaboração. O mesmo princípio vale para a escola. Uma tarefa grande como fazer o trabalho de ciências pode parecer uma montanha e paralisar a criança. Mas, se a gente divide isso em passos visuais, primeiro pesquisar, depois escrever, depois desenhar, a gente está apoiando diretamente aquela função de planejamento e transformando a montanha em pequenos degraus. Mas olha, não adianta ter a agenda mais lenda do mundo se as regras mudam toda a hora. A consistência em casa é a chave de tudo. Isso significa usar as ferramentas visuais todos os dias e manter as mesmas respostas para as mesmas situações. Isso cria um ambiente seguro, onde a criança consegue aprender e prever o que vai acontecer. Ok, mas por que exatamente essas estratégias funcionam tão bem? Não é mágica, viu? Existe muita teoria fascinante por trás da prática. Vamos mergulhar um pouquinho na psicologia que valida o uso dessas ferramentas. Uma lente poderosa para a gente olhar para isso é a análise funcional. Ela nos ajuda a ver o padrão, o que acontece antes, que é o gatilho, o comportamento em si e o que acontece depois, a consequência. As agendas visuais agem lá no gatilho. Ao tornar a situação previsível, aquele não se torna menos frustrante e o ciclo se quebra. E tem essa ideia, inspirada em teóricos como Vallon, que nos lembra que emoções intensas dominam a ação. Por isso, antes de tentar corrigir um comportamento, a gente precisa validar o sentimento. Dizer eu entendo que você está frustrado não é ceder, é conectar.
Só depois de acolher a emoção é que a gente consegue ensinar um novo jeito de agir. Já Vygotsky nos ensinou sobre a importância da mediação. As ferramentas visuais são exatamente isso. Elas são como um andaime, um apoio externo que permite que a criança organize o próprio pensamento e consiga fazer tarefas que, sem essa ajuda, seriam difíceis demais, por causa daqueles desafios nas funções executivas. Para todo esse aprendizado se consolidar de verdade, ele não pode ficar só num lugar. A consistência entre o que acontece em casa e o que acontece na escola é a grande chave do sucesso. Vamos ver como construir essa ponte é fundamental. Imagina só a segurança que uma criança sente quando ela encontra as mesmas agendas, as mesmas expectativas, tanto em casa quanto na escola. Essa consistência cria um mundo coerente, que faz sentido. Isso reduz a ansiedade da incerteza e fortalece a confiança para agir com mais autonomia. E qual é a cola que faz tudo isso funcionar? O reforço positivo. Uau! Você olhou a sua agenda e guardou os brinquedos, que demais! Dito na hora certa, é muito mais poderoso do que qualquer bronca. É esse reconhecimento que motiva a criança a querer repetir o comportamento. E como a gente traduz isso tudo para o ambiente da escola? Para os educadores, a gente pode resumir essas ideias em 3 adaptações que são práticas, essenciais e que podem transformar a experiência na sala de aula. Então, o resumo da ópera é usar materiais concretos para ajudar com a dificuldade do abstrato, dividir as tarefas para apoiar o planejamento e usar o reforço colaborativo para manter a motivação lá em cima. Juntas, essas 3 coisas criam uma sala de aula onde a criança tem muito mais chance de ter sucesso. É muito importante a gente sempre lembrar que o objetivo final de cada estratégia, de cada andaime visual que a gente usa, é construir autonomia, pouco a pouco. É um processo, degrau por degrau. O apoio está ali para ajudar no começo, mas a meta é que a criança se sinta cada vez mais confiante para caminhar sozinha. E para fechar, eu deixo uma reflexão. Muitas vezes a gente pensa em estrutura como algo que limita, que prende. Mas, e se a gente olhasse para a estrutura como uma ferramenta que, na verdade, liberta? Liberta da ansiedade do incerto e libera todo o potencial que existe para aprender, criar e crescer. Fica aí a reflexão.